Um dos personagens que mais é aclamado pelos fãs de One Piece, infelizmente sumiu um pouco dos holofotes nos últimos capítulos. Após sua vitória contra King, Zoro está basicamente desaparecido. Ele não conseguiu acordar, principalmente depois que o ceifador apareceu na sua frente. Ainda assim, ele possui alguns mistérios não revelados no arco de Wano e que eu vou aqui falar um pouco sobre eles, afinal a gente não tem alguma perspectiva de que esses mistérios sejam revelados. Afinal tem a ver com a linhagem dele e eu acho que o Oda não quer fazer muito sobre isso, afinal ele já falou sobre a linhagem do Shimotsuki não ser tão importante assim, pelo menos quando ele estava falando sobre o Orochimaru. O que é curioso, porque a ideia mais possível aqui era que o Orochimaru era diretamente ligado com o Zoro, né? A faixa no seu olho, a aparência dele ser extremamente igual a do Zoro, não faz sentido eles não terem uma ligação sanguínea ou qualquer coisa do tipo, e de fato ele não tem, né? De alguma forma o Oda já confirmou que não tem nada a ver ele com o Zoro, isso foi um SBS, e só que ele continua dando importância para o Orochimaru, fazendo ele aparecer na história, e agora ele vai reaparecer novamente. Então eu tô curioso para ver se ele vai fazer algo com o personagem. O Oda disse no SBS que talvez ele fosse trabalhar o Orochimaru, talvez não, né? Vamos ver se ele vai acabar fazendo isso ou em SBS, em alguma revista fora dos capítulos de One Piece, fora do mangá, ou se ele vai fazer isso no mangá e talvez a gente ter alguma possível correlação do Orochimaru com o Zoro. E como se não fosse suficiente, o Zoro também é completamente ligado ao Ryuma, né? O lendário samurai que era talvez mais forte até do que Oden. Então, o que o Zoro tem de ligação com esse samurai? Afinal, é um samurai com um olho só, o primeiro que matou o dragão após o Ryuma. Então, assim, a gente tem diversos fatos, além dele ter enfrentado o Ryuma e ter usado a Shusui por um longo tempo. Então, o que liga esses dois a serem tão conectados, né? Qual é o destino que o Zoro vai completar que talvez o Ryuma não conseguiu completar, né? Talvez alguma questão da vontade herdada, assim como a do Luffy ser basicamente a do Roger e a do Joy Boy no passado. Será que de alguma forma Ryuma foi conectado com o Joy Boy e assim, né, os dois tiveram a derrota juntos e aí agora eles têm que cumprir um papel juntos? Talvez aquele samurai dos Gorosei foi quem derrotou o Ryuma e aí a gente tem o Zoro tendo uma luta aí relacionada com a vontade herdada e tudo mais. Seria interessante, né? A gente ver o Zoro sendo ligado a alguém do passado, assim como o Luffy está sendo agora. Afinal, eu acho que cada um dos Mugiwaras vai acabar recebendo essa importância, porque eles têm que ter um objetivo e esse objetivo está sendo atrapalhado por alguém que é relacionado com o governo mundial. A da Robin, por exemplo, é completamente isso, né? O governo mundial quer a todo custo impedir que ela descubra a verdadeira história. Então eu acho que os Mugiwaras vão acabar tendo esses conflitos com o governo mundial aos poucos sendo criados. E talvez o nome do Zoro seja realmente só Roronoa-Zoro e não tenha nada a ver com Shimotsuki, o que eu acho meio triste, né? Já que ele tem diversas ligações com o Shimotsuki e a gente esperava que a linhagem dele fosse de Wano. Talvez realmente seja. Talvez ele tenha chegado naquele barco com nada mais, nada menos do que Shimotsuki Kozaburo. Sua família chegou, né? Mas infelizmente a gente não vai muito provavelmente ter uma ligação direta dele com o Shimotsuki, uma ligação sanguínea, apesar de que, ao que parece, o Zoro é completamente ligado com os personagens de Wano. Então talvez existam alguns pontos que ainda podem ser trabalhados com relação a isso, mas eu não sei se vai ter tempo até de trabalhar, né? E ainda sobre o Wano, o que ele vai fazer com a Nidai Kitetsu, né? Será que ele vai receber ela? Será que ele vai trocar a Sandai? Quando saiu os posters do filme Red, eu fiquei atento às espadas do Zoro para ver se ele iria mudar e se ele iria pegar a Nidai ao invés da Sandai, mas eles não deram esse mole de mostrar que ele iria mudar. Eu fiquei bem triste porque eu achei que iria acontecer. Afinal, o filme teoricamente era para mostrar algo um pouco mais do futuro do que o ano, mas não dá para ter certeza, né? Além também do Zoro ter a espada criada pelo Kozaburo, né? E ter aprendido com ele, então mais uma vez ele sendo ligado ao Shimotsuki de alguma forma. Então, eu sei lá, já não dá pra ter certeza o que vai acontecer com o Zoro e com a linhagem dele, mas eu gostaria muito que fosse relacionado a isso, porque é difícil dizer, né? O Luffy teoricamente
teoricamente ele não é nada relacionado com o possível Nika, né, o deus do sol, e com o Joy Boy, que eu acho que são a mesma pessoa. Mas eu não acho que ele tem uma ligação de sangue com eles, mas ele tem a ligação dos D, que já é uma coisa mais importante, e tem a fruta do Nika. Então, tipo, é muita relação. Talvez a vontade herdada seja muito mais forte do que o destino daqueles que possuem o mesmo sangue daquela pessoa. Afinal, quem diria que a filha de Kaido iria simplesmente se virar contra o pai e começar a gritar por aí que quer ser o Oden, né? Afinal, isso aí é completamente diferente do que provavelmente o Kaido queria. E falando sobre Oden, será que o Zoro já conseguiu superar o Oden? Eu acho um pouco improvável isso, por favor, fãs do Zoro não me crucifiquem. Mas eu acho um pouco difícil o Zoro ter superado, porque meio que no auge dele, no auge completo, que é ele usando o Haki do Rei e utilizando a Emma, tipo, teoricamente no seu auge, usando o Ashura, ele não conseguiu causar muito dano, mais do que o Oden causou com o seu Nitório contra Kaido. Lembrando que o Kaido teoricamente já era forte naquela época, eles perderiam a guerra para Oden por causa dos números, então, porque faltava armamento para eles, então o Oden teoricamente era capaz de rivalizar com o Kaido naquela época, de alguma forma, né? Isso é meio estranho, mas de alguma forma ele conseguia, tanto que ele causou uma cicatriz gigantesca no Kaido, e o Zoro conseguiu reabrir ela. Então, teoricamente, ele acertou o ponto que já era sensível do Kaido, né? Um local que, teoricamente, já abriria com mais facilidade o corpo do Yonko e causou mais dano. Mas eu não sei se eu consigo dizer que o Zoro já superou o Kaido ainda. O Kaido, o Oden. Infelizmente, aqueles queriam que o Zoro superasse o Kaido, né? O Zoro não vai matar ele. Se isso aconteceu, eu acho que o One Piece já entrou no nível de loucura que eu já não consigo entender mais nada. E com esse início de flashback rolando, né? Teve um flashback já no capítulo 1047. Não vou dar spoilers sobre o 1048, mas eu acredito que a gente vai começar a ver um pouco mais da história do Kaido e de como que o ano foi tomada por eles. E aí talvez a gente tenha algumas revelações, talvez Vegapunk, e talvez a verdadeira família do Zoro, talvez a verdadeira história do Zoro. É difícil ter certeza do que vai acontecer, mas eu gostaria de ver um pouco mais sobre isso, sobre o flashback do Kaido, como é que ele foi criado, né? Porque por que ele tem essa resistência toda, né? O que faz ele ser teoricamente imortal, né? Por que ele consegue sobreviver a tudo, basicamente? Eu acho que isso deveria ser contado de alguma forma. E o Zoro talvez ligado a isso por causa da família dele supostamente ser de Wano. Claro que talvez em algum momento ele tenha chegado no nível de Oden, afinal abrir a cicatriz de Kaido não é simples, mas eu acho improvável ele ter superado o grande samurai que até mesmo Kaido queria ao seu lado. Infelizmente, que morreu de uma maneira trágica. Mesmo superando tudo, inclusive, eu tenho uma teoria aí, tem uma teoria muito boa aí no canal sobre o porquê que o Oden aguenta tamanho calor, né? Então, vou deixar ela aí no card, clica lá para assistir. E vamos falar agora também um pouco sobre o que era o Green Reaper, né? O ceifador que apareceu na frente do Zoro. O mais lógico a se pensar, na minha opinião, é que seja basicamente o espírito da Emma. Afinal, ele já sumiu do corpo, da frente do corpo do Zoro. O Frank já resgatou o Zoro, então o que era realmente aquele ser que tinha a cara do Brook, mas obviamente não era ele. E o que ele foi buscar, né? O que ele foi dar? Será que era realmente o que acontece quando você transforma uma espada numa Kokutou, né? E como a Emma teoricamente era conhecida como o Rei do Inferno, então teoricamente o Zoro teria que passar por algo para transformar ela numa Kokutou. Afinal, nem Oden conseguiu. Então, talvez nisso o Zoro tenha superado o Oden, né? Na força, eu ainda não sei. É difícil dizer, é complicado isso. É um quebra-cabeça que eu ainda não consegui completar. Parece só que o Zoro não era forte o suficiente como o Oden, mas ele conseguiu fazer coisas que o Oden não conseguiu. É isso aí, né?
queiram ou não, é isso aí. Quem discordar tá sendo clubista, né? Mas a gente tem aí um personagem que, pelo menos, está sendo... Ele não tem uma lore como a do Sanji. E eu acho que isso foi um questionamento muito esquisito, que as pessoas questionavam o Zoro ser um bom personagem ou não. Mas não faz sentido, porque o Zoro é um bom personagem no que ele é feito pra ser. Ele não é feito pra ter uma história super bem construída por trás, apesar de ter dezenas de mistérios sobre ele. Mas ele faz o papel dele, que é ser aquele personagem bolado da maneira certa. E age como o vice-capitão do Luffy quando é necessário. Não que os outros personagens não façam isso, mas basicamente ele já foi confirmado isso quando ele falou do número 2 do bando, quando o Oda fez um painel sobre os números 2 de cada bando. E ele tem diversas ligações com o braço direito do Rei dos Piratas, que é o Rayleigh. Então, o Zoro não falta ter essa importância toda que ele tem de ser B10. Ele não deixa de ser tão importante quanto o Sanji por causa disso. Mas, obviamente, o Sanji tem um carinho maior pela forma como ele foi tratado. Da mesma forma que o Sanji, às vezes, teve uma vergonha em diversos momentos e que o Zoro estava sendo B10. Então, meio que uma moeda de cada lado para cada um deles, né? Então, cada um tem os seus momentos, e eu acho que isso é importante. Até porque o único que sempre vai ter momentos na obra é o Luffy, né? Até o Usopp, que é muito importante, tem diversos momentos que ele basicamente é tratado até como protagonista em algumas partes. Ele não teve esse momento em um ano, então talvez ele ainda apareça para ter, mas eu acho improvável. E basicamente eu acho que é isso que o Zoro ainda precisa, né, ter essas revelações ainda feitas, talvez não no arco de Wano, mas em algum momento a gente vai descobrir isso tudo, né? Então, para ele chegar no nível realmente do Rei das Trevas, ele ainda vai precisar crescer mais um pouco. Afinal, o Rei das Trevas tinha hack do rei e olha muito bem, né? Ele usava muito bem. Então o Zoro ainda precisa aumentar o seu nível um pouco para chegar nesse nível. Então o que ele vai passar ainda, né? Provavelmente algumas lutas interessantes aí sendo feitas. E eu acho que os próximos arcos aí vão ser bons para todos os Mugiwaras em geral. Então, vamos ver o que espera aí e me diz aí o que vocês acham dessas revelações, o que falta ser revelado, o que vocês acham que é. Eu acho que, infelizmente, o Zoro não vai ter nenhuma linhagem com o Shimotsuki, principalmente pelo Oda ter confirmado que os Shimotsuki vão ter um plot secundário, se realmente tiver. Então, eu acho que essa falta de importância, talvez ele seja ligado com o Zoro, mas ele só não, tenha tantos motivos pra oficializar isso. Eu acho isso improvável, porque o Oda adora dar esses detalhes. Então, por que ele daria um detalhe do Zoro no SBS, por exemplo? Então, eu acho que se realmente tiver conexão, a gente vai saber. Se não tiver, aí vai ficar só para os nossos pensamentos mesmo. Além do Green Reaper ser provavelmente o espírito da Emma ou algo relacionado com as Kokutou. E todos os outros aí, vocês me dizem aí o que vocês acham. Eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixe seu like, comenta aqui embaixo novamente o que você achar sobre cada um. Comenta o que você quer ver nos próximos vídeos e tudo mais. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou. Se inscreve no canal e eu fui.